Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ver a segunda parte de ligações químicas. E na aula de hoje falaremos sobre a ligação covalente. A ligação covalente é o tipo de ligação que ocorre entre dois átomos que têm tendência a receber elétrons e se baseia no compartilhamento de elétrons pelos átomos envolvidos. Ela também pode ser chamada de ligação molecular. Então, se nós estamos trabalhando com átomos que precisam receber elétrons, a ligação covalente vai se ater ao hidrogênio, que apesar de estar no grupo 1, não é um metal, e aos ametais, ou seja, os elementos do grupo 13 ao 17, que nós temos à direita da nossa escadinha. Então, estes são os átomos que nós veremos envolvidos em ligações covalentes. E a ligação covalente ela existe porque não é possível que todos os átomos recebam elétrons. Então, estes átomos que precisam receber elétrons, eles vão se ligar a outro que precisa por um compartilhamento de pares eletrônicos, sem perdê-los ou ganhá-los efetivamente. Aqui nós temos o exemplo de dois átomos do elemento hidrogênio que se unem para formar o gás hidrogênio de fórmula H2. O que ocorre? Cada átomo de hidrogênio possui um elétron somente. E esses átomos de hidrogênio, eles irão se aproximar e irão estabelecer uma ligação química, onde ambos irão compartilhar dois elétrons, ou seja, um par de elétrons, que possui dois elétrons compartilhados. Então, esta é a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio ele se satisfaz somente com dois elétrons, porque ele atinge a distribuição eletrônica do gás nobre hélio, que possui dois elétrons em sua camada de valência. Um fato interessante a respeito da ligação covalente é que nós temos a possibilidade de ligações múltiplas. Então, quando nós temos um par de elétrons compartilhados, nós temos uma ligação do tipo simples. Dois pares de elétrons compartilhados entre dois átomos, nós temos uma ligação do tipo dupla, e três pares de elétrons compartilhados com outro átomo, nós temos uma ligação tripla. A posição do elemento na tabela periódica também nos dá os tipos de ligações possíveis para ele. O hidrogênio está no primeiro grupo da tabela, possui um elétron na sua camada de valência, portanto, ele pode compartilhar um par de elétrons, só irá ter a possibilidade de ligações simples. Os elementos do grupo 17 possuem 7 elétrons na sua camada de valência, portanto, irão compartilhar um par de elétrons para chegar a 8, o que também irá permitir que eles façam somente ligações simples. Elementos do grupo 16 possuem 6 elétrons na camada de valência, portanto, irão compartilhar 2 pares de elétrons, o que significa que eles podem fazer duas ligações simples, uma com cada átomo, ou uma ligação dupla com o mesmo átomo. Elementos do grupo 15 possuem 5 elétrons na camada de valência, portanto, poderão compartilhar 3 pares de elétrons. Isso vai gerar 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. E os elementos do grupo 14, que possuem 4 elétrons em sua camada de valência, irão compartilhar 4 pares de elétrons, ou seja, eles poderão fazer 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, 2 ligações duplas, ou uma simples e uma tripla. Não existem ligações quádruplas, ou seja, o compartilhamento de 4 pares de elétrons com o mesmo átomo não é possível pela regra do octeto. E como é feita a representação da ligação covalente? Bom, quando nós representamos todos os elétrons da camada de valência de cada átomo e como eles serão compartilhados, nós temos a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é a fórmula onde nós temos a representação dos elétrons. Cada par de elétrons compartilhado é convertido em um tracinho na fórmula estrutural plana, onde nós representamos somente os elétrons envolvidos em ligação. E a fórmula molecular,
que indica a proporção entre os átomos de cada elemento naquele determinado composto. E qual é o passo a passo para escrevermos a estrutura de Lewis de uma molécula? Primeiro, nós devemos escolher o átomo central, isso no caso de termos mais de dois átomos. Hidrogênio e flúor sempre ficam nas extremidades do composto. E o átomo central é o elemento menos eletronegativo, que, em geral, é o que se encontra em menor quantidade na fórmula do composto. A partir daí, nós iremos completar o octeto dos átomos terminais. O que isso significa? Nós começamos a montar as ligações de fora para dentro do composto. E se o átomo central possuir menos que 8 elétrons na sua camada de valência, nós iremos ter a necessidade de formar ligações múltiplas com este átomo central. Existe um caso específico da ligação covalente, que é a chamada ligação covalente coordenada. A ligação covalente coordenada ocorre entre um átomo que já atingiu a sua estabilidade eletrônica, ou seja, ele já completou o octeto, e possui par de elétrons livres ainda. E este átomo precisa se ligar a outro ou outros átomos que necessitam de pares de elétrons para completar a sua camada de valência. Então, eu tenho um átomo que já se encontra estável, ou seja, já se encontra com 8 elétrons, e ele irá emprestar 2 elétrons para o átomo que precisa. Não é uma doação, é uma ligação baseada no empréstimo. Portanto, se ele emprestou, os elétrons não deixam de ser dele, então ele continua estável, porém, ele vai conseguir estabilizar o átomo que ainda precisa de 2 elétrons. Importante, não há nenhuma diferença entre as ligações covalentes comuns e as ligações covalentes coordenadas. Aqui nós temos um exemplo, a molécula de SO2. O enxofre está em menor quantidade e é o elemento mais eletronegativo, portanto, ele fica no meio. E aí, cada átomo de oxigênio vai ficar em um lado do enxofre. Eu tenho tanto o enxofre quanto o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Então, se eu começo a ligação pelo lado esquerdo, eu irei precisar compartilhar 2 elétrons entre o O e o S, o que vai gerar a estabilidade do oxigênio da esquerda, mas também vai atingir o octeto do enxofre. No entanto, nós sabemos que a molécula de SO2 existe. Então, para que eu consiga ligar no outro átomo de oxigênio, eu pego um par de elétrons do enxofre e faço uma ligação covalente coordenada, que eu posso simbolizar na fórmula eletrônica como uma setinha. E aí, este par de elétrons será emprestado para o oxigênio da direita, portanto, vai conseguir atingir o octeto deste átomo. Um outro caso especial são as exceções à regra do octeto. Nós temos átomos que adquirem estabilidade com menos de 8 elétrons, como é o caso do berílio, que se estabiliza com 4 elétrons na sua camada de valência, e o boro, que se estabiliza com 6 elétrons. E nós temos também os átomos que adquirem sua estabilidade com mais de 8 elétrons. Temos o caso do enxofre no composto SF5, que adquire sua estabilidade com 12 elétrons, e o fósforo no composto PCl5, que adquire sua estabilidade com 10 elétrons na camada de valência. E quebrando mais uma vez a regra do octeto, nós temos o caso do xenônio, que é um gás nobre e, em teoria, não deveria fazer ligações químicas. No entanto, ele faz ligação com 2 átomos de flúor para o composto XeF2, se estabilizando com 10 elétrons na camada de valência. Além disso, ele forma também o composto XeF4, adquirindo a sua estabilidade com 12 elétrons na camada de valência. Falando um pouquinho sobre as propriedades dos compostos covalentes, eles são compostos que não têm um estado físico específico. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Vai depender dos átomos envolvidos. E, em decorrência disso, possuem uma grande variedade de temperaturas de fusão e ebulição
que são proporcionais à sua massa, ou seja, ao tamanho da molécula. Não conduzem eletricidade, pois não formam íons, nem quando dissolvidos em água, e são compostos que possuem baixa tenacidade, com exceção do diamante. Nós não podemos falar de ligação covalente sem falar dos casos de alotropia, que ocorre quando um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas. Nós temos o caso do oxigênio, que forma o gás oxigênio de fórmula O2 e também o gás ozônio de fórmula O3. São duas variedades alotrópicas do oxigênio. Temos também o caso do carbono, que possui três formas alotrópicas: o carbono diamante, a grafita e o fulereno. Neste caso, a diferença não está no número de átomos envolvidos, mas sim na organização entre esses átomos para formar a estrutura do estado sólido. E temos também o caso do enxofre, que também é uma alotropia por organização. O enxofre ele forma o S8, que pode ser na estrutura rômbico, que é quando nós temos esta organização aqui dos átomos, ou monoclínica, que é quando nós temos esta organização dos átomos. E por último, nós temos o caso do fósforo. O fósforo vermelho possui esta estrutura aqui, 4 átomos de fósforo ligados entre si. Já o fósforo branco, ele possui uma ligação a mais na estrutura ordenada dos 4 átomos de fósforo, o que vai gerar propriedades bem distintas entre estes alótropos. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!